Oi, amados do Pai. O capítulo 6 do livro de Números aborda principalmente duas grandes seções. O voto do Nazireu, que vai do versículo 1 até o 21, que assim inspira a consagração voluntária e a dedicação a Deus. E a bênção sacerdotal, que vai do versículo 22 até o final, 27, para encorajar a busca da proteção e a paz da intervenção divina. Deus está preparando o povo de Israel, sabe, para a jornada no deserto, trazendo assim orientações específicas de santidade, de consagração. Vamos ler? Hoje nós vamos ler nessa Bíblia aqui, olha, que é uma Bíblia hebraica, né, o Tanar completo, hebraico-português, tem o meu nome, olha, que legal, tá vendo? Cristiane Oliveira, aqui também em hebraico, e ela tem toda a parte em português e em hebraico. E normalmente você lê da direita para a esquerda, né? E é nela que a gente vai ler hoje. Eu ganhei essa Bíblia no Natal de 2023, o que equivale ao ano 5784 em Israel, o ano hebraico. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 6 nessa Bíblia daqui, no Tanar. Bom, e o Eterno falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver isolado, fazendo voto de Nazireu para se consagrar ao Eterno, de vinho novo e velho se absterá. Vinagre de vinho novo e vinagre de vinho velho não beberá, e todo caldo de uvas não beberá, e uvas frescas ou secas não comerá. Todos os dias do seu nazirato, de tudo que sai da videira, desde as sementes até a casca das uvas, não comerá. Todos os dias do seu voto de nazirato, navalha não passará pela sua cabeça, ou seja, não podia cortar o cabelo, né? Até que se cumpram os dias nos quais se consagrou ao Eterno. O seu cabelo será sagrado, deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Todos os dias de sua consagração ao Eterno, não se aproximará de um morto. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão e por sua irmã, não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Deus está sobre a sua cabeça. Em todos os dias do seu nazirato, ele será santo para o Eterno. E, quando alguém morrer subitamente junto a ele e impurificar a cabeça do seu nazirato, raspará a cabeça no dia de sua purificação. No 7º dia a raspará. E no 8º dia trará suas 2 rolas ou 2 filhotes de pombo ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. E o sacerdote oferecerá uma por oferta do pecado e outra por oferta de... Engraçado a gente colocar ao contrário, né? Girar a página ao contrário do que a gente costuma. Elevação, e expirará por ele, pelo que pecou, impurificando-se com o morto. E consagrará sua cabeça naquele dia em diante, e se consagrará ao Eterno nos dias do seu nazirato, como no princípio, e trará um cordeiro de 1 ano de idade por oferta de delito, mas os primeiros dias serão perdidos, porque o seu nazirato foi contaminado. E esta é a lei do nazirato. No dia em que se completarem os dias do seu nazirato, ele virá à entrada da tenda da reunião e oferecerá um sacrifício ao Eterno, um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, por oferta de elevação, uma cordeira de 1 ano de idade, sem defeito, por oferta de perdão, e um cordeiro sem defeito por sacrifício de pazes, e uma cesta de bolachas não fermentadas, de flor de farinha de trigo amassadas com azeite, e biscoitos não fermentados untados com azeite, e suas oblações e suas libações. E o sacerdote os apresentará diante do Eterno, e oferecerá oferta de pecado e oferta de elevação, e oferecerá o carneiro em sacrifício de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta. E o sacerdote fará a oblação e a liberação do carneiro, e o nazireu raspará os cabelos de seu nazirato à entrada da tenda da reunião,
e tomará os cabelos de seu nazirato e os porá sobre o fogo que está debaixo do recipiente do qual está cozinhando o sacrifício de pazes. E o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, uma bolacha não fermentada da cesta e um biscoito não fermentado, e os porá sobre as palmas das mãos do nazireu, depois de ter este rapado os cabelos de seu nazirato. E o sacerdote os oferecerá como oferta movimentada diante do Eterno. Isto é a parte consagrada ao sacerdote, fora do peito movido e da espádua separada que lhe pertence. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto e da sua oferta ao Eterno pelo seu nazirato, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo a promessa que fizer. Assim fará, além do que manda a lei do nazirato. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar essa primeira parte que a gente acabou de ler, né? A gente leu que o voto do nazireu era voluntário, de dedicação especial a Deus, que poderia durar um determinado tempo ou a vida toda, né? E era aberta, assim, tanto para homem quanto para mulheres. Deus não fez acepção de pessoas. E as restrições eram abstinência total de vinho, bebidas alcoólicas, fermentadas, vinagre, uvas frescas ou secas e nenhum derivado da vinha. Eles foram proibidos de cortar o cabelo durante todo o período do voto e também eles não podiam se aproximar de nenhum tipo de cadáver, nem mesmo dos seus parentes bem próximos, se eles morressem, para eles não se tornassem impuros. E se por acaso assim tivesse algum contato com o morto, mesmo que acidentalmente, era preciso passar por um ritual de purificação e depois raspar o cabelo para reiniciar o voto, né? E ao final do tempo definido, o nazireu ele encerrava o voto apresentando ofertas específicas, como foram descritas aqui, né? E aí ele cortava o cabelo, que era queimado junto com o sacrifício de comunhão. Ou seja, o voto do nazireu, ele representava assim, um período de consagração especial, que era a separação da vida normal que ele levava, e isso se o voto era por tempo determinado, né? Mas quem fazia voto permanente recebia um poder incrível do mundo espiritual. Sansão é um exemplo desse poder. A força dele foi real. Pena que ele se deixou envolver pela paixão, pelos prazeres da carne, e assim deixou de ouvir a voz de Deus e perdeu o poder de dominar o espírito dele. Porque existe uma guerra, né, entre espírito e carne. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro quando ele disse: o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E como Deus é espírito, né? Quando a gente consegue dominar a nossa carne, a gente pode ouvir melhor a voz de Deus. Podemos ter mais intimidade com Ele. Bom, vamos continuar a ler? Então vamos lá. Aqui Deus vai dar a instrução para Moisés sobre a bênção sacerdotal. E eu tenho uma surpresa para você. Então vamos lá. E o Eterno falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo assim: abençoarei aos filhos de Israel, lhes dizendo: o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de você e ponha em ti a paz. Ou seja, os sacerdotes eles deveriam assim abençoar o povo com essas palavras específicas que Deus ordenou. Essa é ainda uma bênção conhecida e usada até hoje, pois marca assim a intenção de Deus proteger, de favorecer, de conceder paz ao seu povo. Ela é usada assim em diversos contextos litúrgicos, em tradições judaicas e cristãs também, né? Com ênfase assim no cuidado, na misericórdia e na paz de Deus
como proteção e como um favor. Eu disse que eu tinha uma surpresa para você. E eu recebi essa bênção, gente, em hebraico. Uau! E eu conto como foi, assim, neste livro. Cadê? Ai, não tá por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E de lá para cá, eu costumo, assim, abençoar os meus amigos nos aniversários. E se você está aqui me assistindo e ainda não recebeu, prepare-se, porque eu vou declarar essa bênção em hebraico para você. A gente viu que esse capítulo nos mostra como o povo poderia buscar, assim, uma relação mais íntima com Deus e como a proteção e a bênção estavam acessíveis, assim, a todos. E a promessa divina do Senhor, né, no último versículo aqui é: e porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ai, que lindo isso, gente. Qualquer pessoa que profere essa bênção está dizendo para você: Deus está com você. E foi assim que o povo de Israel passou por tudo. Passou pelo exílio da Babilônia durante 70 anos. E hoje a gente conhece a Babilônia pelos museus, né? Eles passaram pelo Holocausto de Hitler, pela expulsão da sua terra. Eles foram espalhados pelos 4 cantos do mundo, gente. Eles viram, assim, o poderio de Roma virar apenas história hoje em dia dos livros. Mas esse povo continua forte. O povo judeu é unido. E não adianta, porque quem tentar destruir Israel vai ver o rugido do leão da tribo de Judá. Aqui no Brasil, infelizmente, tem aumentado muito os índices das pessoas antissemitas. Mas, infelizmente, são pessoas que desconhecem a história. Eles não têm a ideia das promessas irrevogáveis de Deus. E feliz é aquele que consegue perceber a história enquanto ela está acontecendo. Então, o que eu digo hoje é que Deus abençoe a sua vida, como abençoa Israel, como abençoa o seu povo, apesar de nós, porque Ele é maravilhoso, misericordioso. Você viu que a bênção termina com a palavra paz, que é shalom? Sabe por quê? Vou te contar. Porque Deus tem uma paz eterna para mim e para você que fomos salvos em Jesus. E é por isso que um dos nomes de Jesus, como ele é chamado, é Príncipe da Paz. Então agora eu vou cumprir a minha promessa. Nós vamos orar. E eu peço para que você feche os seus olhos, que você abaixe a sua cabeça e que você coloque assim as suas mãos em posição de receber, para poder receber tudo. Porque hoje eu clamo ao Eterno de Israel, que te abençoe e que te guarde. E compartilho com você essa bênção que eu recebi lá em Israel. E que Deus determinou para todos os dele, para que Moisés e Arão, e eu recebi. E isso foi assim que tocou meu coração e espero que toque o seu também. Então feche os seus olhos. Yivarecha Adonai vishmerecha, Yaei Adonai panavelecha, Vishuneka Issa Adonai panavelecha, Vayasemblecha Shalom. A paz de Jesus. Amém e amém. Leia novamente Números do versículo 24 ao 26 de Números 6. Um beijo no seu coração. Boa Páscoa. Que você possa refletir sobre esse grande plano de Deus para nos salvar e nos libertar, tá? Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com quem você ama. Fui, tchau, amanhã tem mais.